Olá, pessoal, como vão todos vocês? Bem, espero encontrá-los na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, diante de alguém que eu conversei, aí Deus despertou para falar sobre esse tema: pessoas espirituais e pessoas carnais. Então, vamos passear aqui na Bíblia sobre esse tema, não é? Eu peço assim que vocês dêem um desconto, porque meu celular está com defeito, o visor está quebrado, então nem tudo eu consigo ler direito por conta do visor, que está horrível. Mas vamos lá, o que podemos fazer, nós fazemos, não é verdade? Eu vou deixar aqui o celular ao lado, porque está carregando. Bom dia a todos, paz de Cristo para todos vocês. Amados, muitas das vezes as pessoas não entendem as coisas espirituais, porque alguns, né, a maioria são carnais. Então, não pode discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são invisíveis, mas elas existem. O mundo espiritual existe. E não é só aqui na Terra. Tanto é que o nosso Senhor, em suas escrituras, ele fala, ele relata, através da boca dos seus servos, ele relata, e assim está escrito na palavra dele, na Bíblia, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Na terra, onde a traça e a ferrugem minam, consomem, corrompem, destroem, mas ajunteis tesouros nos céus. O que é que ele quer dizer? Que nós devemos, embora sejamos da terra, por enquanto estamos vivenciando as coisas na terra, somos contidos no mundo, mas podemos ser pessoas espirituais, reconhecer que o mundo, existe um mundo terreno, mas existe um mundo invisível. Inclusive, nós devemos dar importância por conta de que as coisas espirituais, elas fazem parte de nossa vida, do nosso cotidiano. Mesmo que alguém diga assim, eu não acredito nisso, mas elas existem. E isso tem muito a ver, a influência de que nós estamos dando às coisas espirituais, porque nisso tem influenciado nossa vida aqui também, terrena. Porque dependemos de Deus, assim devemos ser. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Para você ver a importância de você colocar, principalmente, a sua fé no Senhor Jesus, o Pai, após a queda do homem. Deus me usa para, na ministração da palavra, falar sobre Gênesis 3, onde houve a queda do homem, nossos pais espirituais, Adão e Eva. A Bíblia diz que por um homem veio o pecado e a consequência, a morte, né, espiritual. E o salário do pecado é a morte. Então, muitos foram feitos, ou melhor, toda a humanidade foi feita pecadores. Mas ele, vendo isso, ele criou um plano perfeito, que foi dar o seu filho amado, unigênito, para que nele, pagando alto preço na cruz, levasse sobre si as nossas enfermidades. Eu digo sempre assim, todas as nossas mazelas, né, do ser humano, para que ele, pagando esse alto preço, pagando essa ofensa que um homem fez, que foi Adão, através de sua peregrinação, através da morte na cruz, ele pudesse resgatar as nossas almas e nos conceder, através da graça, que é o sacrifício, não por merecimento, mas por dom de Deus. E ele nos concede, todo aquele que crê nele e confessa é salvo. Então, para isso, nós precisamos, ou melhor dizer, necessitamos ficar na dependência dele, não colocar a fé
em deuses estranhos, em ídolos. E aqui o foco desse tema é ser pessoas, embora contidos no mundo, embora estamos na terra, mas crermos e, assim, confiarmos que existe um mundo espiritual. Então, ninguém pode tampar, né, assim, espiritualmente, né, o Senhor, certos versículos, ele diz assim, desperta tu que dormes. Existirão surdos, não porque não tem ouvido, mas porque o inimigo, ele tapou os seus ouvidos para tapar seu entendimento, para que você não tenha sabedoria, você não tenha entendimento, o conhecimento da palavra dele. Você tendo olhos e você não vê, porque o inimigo, ele cega a visão da pessoa, para que a pessoa... A visão que nós estamos nos referindo aqui, o Espírito Santo, é a visão espiritual, não é? Os olhos espirituais. Nós estamos falando das coisas espirituais e das coisas terrenas. Então, vamos passear aqui na Bíblia e ver, contextualizar sobre cada mensagem, tá? Eu não vai ser 100% porque eu estou tendo dificuldade de visualizar as coisas por conta do aparelho que está danificado. E o que foi isso, Edilene? Queda, amados. A tomada muito alta já caiu mais de uma vez, então danificou, eu ainda não pude consertar. Mas isso é provisório, nós sabemos. Então vamos passear na Bíblia para entendermos que existe o mundo terreno, mas que, embora muitos sejam carnais, nós precisamos mudar enxergar que existe um mundo espiritual. Começando com o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Quando você põe a sua fé no Senhor, ele vai te dar entendimento. Você pode adquirir conhecimento da palavra dele. Cada vez mais que você lê a Bíblia, você se inteira nas coisas espirituais. Ele vai te dando, abrindo, né, aquele leque espiritual, te dando sabedoria. E nisso nós estamos falando da sabedoria do alto, nada humano, porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem versus a sabedoria humana, ou seja, é loucura para o ser humano. Por isso que muitas vezes você vai contar a alguém sobre sua fé, a pessoa diz assim, você é louca, você é louco, porque nós cremos, o justo, ele vive pela fé, ele não vive pelo que vê, não vive pela vista, vive pela fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. O justo viverá pela fé, não por vista. Nós não vivemos pelo que vemos, porque a fé é a certeza do que esperamos, embora não vemos momentaneamente. É a convicção do que você espera, embora e a prova do que não vemos. Nós temos certeza pela nossa fé, porque cremos não no qualquer, não no ser humano, nós cremos naquele que tudo pode. Então, vamos passear um pouco aqui nas escrituras e ouvir e entender. Vou colocar aqui de lado porque ele está carregando. Separei aqui alguns provérbios, porque o Senhor dá a sabedoria e da boca de Deus vem a sabedoria, né? E da boca vem o conhecimento e o entendimento. Éfesos 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aí tem o Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos liberalmente e não
lança em rosto, e se ser-lhe-á bem. Estou lendo agora 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o que escriba? O que escreve, né? Onde está o iniquiridor deste século? Porque não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Não tornou Deus a sabedoria louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Senhor, mesmo sendo judeu, muitos judeus não reconheceram o Senhor como Filho de Deus. Amados, ninguém nesse mundo, nessa terra, em lugar nenhum, em doutrina nenhuma, consegue aniquilar, anular o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele, antes de cumprir o propósito do Pai, ele passou pela peregrinação, sofreu muito, foi zombado, escarnecido, chicoteado, quebraram seus dentes, machucaram seu rosto, suas costas, arrancaram pedaços com açoites de pedaço de ferro. Ele sofreu muito, morreu, morte de cruz, enfiaram coroa de espinho na cabeça dele, pregaram pregos nas mãos e nos pés, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e um dia voltará para arrebatar sua igreja, que são os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, convém que eu e você saibamos e também passamos a mudar nossa mente, onde existe a metanoia. O que é a metanoia? A transformação de mente. Deixar de ser uma pessoa tão carnal. E como é que faz isso, Adilene? Você passando a dar ouvidos à voz de Deus. Você pode, praticando o que está na Bíblia, colocar ele em primeiro lugar, porque foi determinação dele. Amarás o teu Deus, é o primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amar ao próximo, em segundo mandamento. Honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. É o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. E quando você ama pai, honra pai e mãe, você não vai dizer, ele foi assim, ela foi assim. Gente, todos nós temos defeitos, uns mais, outros menos. Mas também temos virtudes. Então, seja ele o que for, é um pai. Seja ela como for, ela é a mãe. Então, se é determinação de Deus, nós devemos. Mas também a pessoa não vai querer deixar que o outro explore, porque é pai vai ficar explorando o filho. Não, isso não. Mas honrar é respeitar, entendeu? Procurar saber se ele está bem. Se puder ajudar de alguma forma, ajuda. Ser sempre cordial, gentil. Não descarregar a sua raiva nele pelos traumas do que ele fez no passado. É difícil, gente, mas é o mundo que a gente vive e podermos também sabermos que o mundo espiritual existe. Muitas das vezes, atos que ele cometeu no passado, hoje ele não comete mais. Ele aprendeu a lição, não comete mais.
de coisas que, sei lá, vícios, é, prostituição, N coisas. Então, Deus faz novas todas as coisas. Se a gente ficar olhando para o passado, nós não vamos entender as coisas espirituais também, não. Disso está também as coisas espirituais. Que o mundo, ele vai se renovando, as coisas vão se renovando, são renovadas, né? Deus transforma também vidas, pessoas, situações, circunstâncias. Então, nós estávamos falando anteriormente de quê? A fé, quem está conduzindo a live é ele, tá? Ele vai colocando palavras na minha boca. Ele quem? O Espírito próprio Deus, o Espírito Santo. Então, a fé, ela é a certeza do que nós esperamos, embora não vemos. Quem é cristão sabe que o justo vive pela fé. E quem ainda não é, passe a ser, conheça que nós devemos viver na dependência de Deus. Ele é o nosso Criador e nele está contido todas as coisas. Se você quer ter saúde, você precisa ter Deus na sua vida, porque quem nos restabelece a saúde é Ele, Jeová Rafá. Se você quer prosperar, Ele é o teu pastor, nada nos faltará. Ele é o nosso provedor, Jeová Jiré. E todas as coisas, você estando nele, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Cristo, confiam, esperam nele. Então, nós sabemos que muitas das vezes, para o ser humano, as coisas espirituais vai ser loucura. Menina, quanto tempo? Ô rapaz, quanto tempo tu estás aí nessa fé, crendo que algo vai acontecer na tua vida? Amados, se nós olharmos as circunstâncias, nós não vemos. Porque a fé não é o que você vê. A fé é o que você crê. Bem-aventurada aquela que não viu, mas creu. Isso é bíblico também. Então, olha o que ele está me dizendo aqui agora. Por isso que eu estou dizendo a vocês, é tudo conduzido pelo Espírito Santo. A mulher do fluxo de sangue, que ela sofria 12 anos com a enfermidade, um fluxo que ela já tinha usado todos os recursos materiais, financeiros, tinha ido a diversos médicos, diversos exames, medicação, e nada cessava aquela hemorragia. Mas ela creu e ela disse para si mesma, ela soube que Jesus ia passar naquele caminho, por ali por perto. Então, ela se deslocou da casa dela, mesmo doente, mesmo enferma, e usou a sua fé. Ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes dele, de Jesus, eu serei curada. Ela fez o quê? Ela usou a fé dela. Então, a partir do momento, naquela multidão, ela não olhou as circunstâncias, ela foi, em meio àquelas circunstâncias, foi se arrastando, porque naquela época, uma mulher com hemorragia, ela, mesmo na época do tempo da mulher, né, que tem a menstruação, para eles ali seria uma mulher imunda. Até naquela fase que ela estava, havia um distanciamento, porque as pessoas imaginam uma mulher com hemorragia. Então, ela tinha vergonha de dizer o problema dela. Então, ela foi se arrastando, com dificuldade no meio da multidão, e tocou nas vestes do nosso Senhor. E ele disse, em meio àquela multidão, ele disse para seus discípulos em voz alta, quem me tocou? Aí um dos discípulos disse para ele, mestre, uma multidão dessa? Tipo assim, um vuque-vuque desse, Senhor? E o Senhor perguntando, quem lhe tocou? Aí ele disse, sim, porque dela saiu virtude. Ou seja, de mim saiu poder. Dele saiu poder. Recalamassurianda, lamanaia. Saiu poder. Eu estou falando com vocês, estou toda arrepiada. Senhor,
Sei que o Senhor está aqui conosco, Pai. Então, quando ela tocou, no momento que ela tocou, ela foi curada. E ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? Ela, com vergonha de dizer, foi se arrastando e disse: fui eu, mestre, fui eu que toquei no Senhor. Fui eu que toquei. Então ele disse: vai, que tua fé te salvou. Vai, que tua fé te salvou. Ela foi curada, gente, como N casos na Bíblia, vários milagres. Não está, eu não tinha separado esse versículo, tá vendo como é o Espírito Santo que conduz a live. Continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Então, assim, ó. Eu estava onde, gente? Deixa eu ver aqui. Então, vamos prosseguir. 1 Coríntios, capítulo 1 ainda. Vou ler agora o versículo 24. Recapitulando o 23. Mas nós pregamos Cristo Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus. Eu tinha falado a vocês que é loucura, né? Naquela época já era loucura para os judeus. Eles blasfemavam. Alguns creram nele e outros, muitos, não creram e até queriam apedrejá-lo. E na época tinha que salvar um detento, né, que estava na época. Então, entre ele e Barrabás, o povo gritava para soltar Barrabás. Tinha que um morrer, né? E um ser solto. Então, o Caifás disse que ele até profetizou que por um homem morto ia salvar muitos. Então foi o Senhor o Salvador. Ele estava profetizando já que o Senhor ia ser crucificado para salvar a humanidade. Aquele que tiraria o pecado do mundo. E assim foi. Ele pagou alto preço na cruz, cumprindo o propósito do Pai, sofreu muito, passou por muitas dificuldades, muitas tribulações, retaliações. E nós devemos nos espelharmos no caráter de Cristo e buscarmos deixar mais de ser uma pessoa carnal e crer mais que o mundo espiritual existe, gente. Nós temos que orarmos, temos que pedir a Deus, intercedermos pela nossa família e pedirmos a Deus. O único intercessor é o Espírito Santo. Nós podemos pedir ao Espírito Santo, interceder por pessoas no Espírito Santo, não espíritos enganadores, não em doutrinas vãs, que querem colocar sua fé, proclamam que através das boas obras alguém vai ser salvo. Nós temos que ter boas obras, boas atitudes, porque nisso está o amor ao próximo, que é o segundo mandamento. Então nós precisamos buscarmos ser pessoas também espirituais, não só olhar para as coisas terrenas, embora estejamos contidos no mundo. Lendo agora então, muitas das vezes, você vai falar das coisas de Cristo, as pessoas vão dizer que você é louco, que você é louca. Deixa eu ver se eu enxergo aqui, que está tão escurinho. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto, exaltando a igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, com meninos em Cristo. Ou seja, quando você está começando a aprender as coisas espirituais, você ainda é carnal, né? Porque você ainda não obteve o conhecimento genuíno, o conhecimento das coisas de Deus. Você está ali como uma criancinha que está engateando, você está começando. Mas isso não quer dizer que você não vai adquirir o conhecimento,
o entendimento da palavra, e Deus não vai lhe capacitar, não vai lhe dar, com certeza vai lhe dar sabedoria. Então ele fala assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Que está começando? Com leite vos criei e não com manjares, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora pode, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, dissensões, divisões, que isso tudo, gente, são da natureza pecaminosa, são heranças dos nossos pais espirituais que pecaram. Está em Gálatas 5, do versículo, começa falando sobre tantas obras da carne como os frutos do Espírito. Então, nós podemos ver isso, ler e discernir as coisas espirituais em Gálatas 5. E aqui que fala da prostituição, as coisas da natureza pecaminosa. Dissensões, divisões, inimizades e outras mais. Prostituição, imoralidade e outras coisas. Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ou pois quem é Paulo e quem é Apolo? Isso aqui ele quer dizer o seguinte, amados. Tem pessoas que estão muito presas, ora e calamachurianda lamanaia, nas coisas religiosas. Diz assim, eu sou da igreja, vamos supor, eu estou dando um exemplo, tá? Estamos aqui